Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para nós juntos meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E sabemos que os dias são difíceis, né? Sabemos quantas lutas nós temos passado, desafios. Mas nós vamos começar orando ao Senhor. Logo após a Kezinha vai cantar, vai louvar o Senhor com um hino. Deixa eu calar a boca aqui do meu celular. Ela vai louvar o Senhor com um hino. E eu queria que você meditasse na letra do hino, tá? Que você guardasse a letra no coração. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós entregamos neste momento a Ti o nosso coração. Colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades. Colocamos diante de Ti, Deus, os nossos medos. E colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas incertezas. E queremos Te pedir, aumenta a nossa fé, Senhor. Que a Tua palavra se manifeste poderosamente nos nossos corações e que nós possamos a cada dia acreditar que Tu és o Deus que acalma a tempestade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só.
presente que Deus enviou a nós. Jesus, até o inferno se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. amém. Glória a Deus. Hino bonito, toca as nossas almas e nos passa uma mensagem de muita esperança. E é exatamente essa temática que eu queria trazer essa noite para todos nós, né, fazermos uma reflexão, principalmente diante do momento que nós estamos vivendo, né, e sabemos que é uma tempestade muito grande. Kézia cantou esse hino, é um hino que toca muito o meu coração e, assim, ele me mostra uma perspectiva diferente em relação ao futuro, em relação ao meu dia a dia, em relação ao amanhã. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e o versículo 36, perdão, é o versículo 37. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada, ou numa almofada, como diz aqui. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Senhor, não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. É maravilhoso, é maravilhoso. É algo que nos traz novas perspectivas, como já falei. Essa mensagem, para mim, talvez seja uma das mensagens mais marcantes. A gente lê a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas essa mensagem me deixa, toca a minha alma de uma forma muito especial, porque os discípulos estavam desesperados. Imaginem só que eles eram pescadores, homens experientes, que pescavam em águas profundas, distantes da costa, da praia, mas chegou um momento em que tudo fugiu do controle dos experientes pescadores. Pedro estava ali, como experiente pescador, juntamente com seus irmãos, e veio aquele vento, veio aquela situação que fugiu ao controle dos discípulos. E as ondas eram muito fortes, como você viu aí, acompanhou em Marcos 4:37. Elas batiam no barco e o barco ia para um lado. Imagine aí uma tempestade no meio do mar, né? O mar da Galileia é um mar de água doce, mas é um mar gigantesco. E batia de um lado, batia do outro, e as ondas vinham, o vento era forte, e os experientes pescadores não sabiam realmente o que fazer. Eles viram que a situação saiu totalmente do controle deles, olharam para um lado, olharam para o outro e disseram: realmente agora estamos perdidos, o barco vai se quebrar, nós vamos cair no meio do mar, as ondas vão nos afogar e vamos todos morrer. Agora, o interessante dessa história é que Jesus estava lá. Algumas situações da Bíblia, elas me chamam a atenção. Lá no Velho Testamento, quero fazer uma ponte, né, no Velho Testamento,
eu acredito que vocês conhecem a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram adolescentes fiéis a Deus. E um rei muito perverso, Nabucodonosor, levou o povo de Israel para a Babilônia, cativo, para ser escravo, mas escolheu os mais sábios, mais inteligentes, para servirem na corte. Porém, ele levantou lá uma estátua bem grande e disse que ele tinha que ser adorado. Tal, e os 3 jovens disseram que não iam adorar, que só adoravam a Deus, iam permanecer fiéis a Deus e foram jogados na fornalha. Bom, resumo da história. Eu digo sempre quando eu estou pregando que Deus nos permite ir até a fornalha, mas Ele não nos deixa sozinhos lá dentro. Essa é a mesma realidade do barco, né? Os discípulos não estavam sozinhos. O barco estava se quebrando e Jesus estava com a cabeça no travesseiro, dormindo. Estava descansando. Talvez estava cansado. Ou talvez estava testando a fé dos discípulos. Ou talvez estava esperando o tempo do clamor dos discípulos para que o mestre resolvesse aquela situação. Enfim, era um momento bem desesperador. Bem desesperador. E chegou o momento em que os discípulos disseram: mestre, olha, nós vamos morrer, nós estamos nos acabando aqui, está tudo se quebrando e tu está dormindo, não se importa, tu com a nossa vida, com a nossa necessidade. E Jesus se levantou e mandou o vento e o mar ficar quieto. Meus queridos, nós estamos no meio dessa tempestade, nós estamos no meio desse grande vendaval. Não tem sido fácil. Confesso que o medo, a insegurança, às vezes a falta de fé, tem batido a porta do nosso coração. Mas Jesus está ali. Logo na proa, Jesus está ali para saber qual é a nossa reação. Jesus não quer que sejamos super-homens. Jesus não quer que sejamos homens que não demonstremos as nossas fragilidades. Ele se importa com elas, porque ele também demonstrou no jardim do Getsêmani a sua fragilidade como ser humano que era, o seu medo da morte, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim todo esse cálice. Ele não quer que nós sejamos pessoas que tenhamos, vamos dizer assim, aquela arrogância: eu não tenho medo dessa situação, eu vou para lá, eu vou para o fogo, vamos jogar. Não. Jesus quer ouvir a nossa voz. Jesus quer ouvir e sentir a nossa necessidade como ele ouviu dos discípulos naquele momento. Ele entendeu que os discípulos estavam com medo. E naquela ocasião, Jesus se levantou do seu sono e mandou o vento e o mar se aquietar. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. No meio da tempestade em que nós estamos vivendo, no meio do vendaval em que o mundo vive, Jesus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Talvez você esteja na sua casa se perguntando: e amanhã? E depois de amanhã? E as vacinas? E os remédios? E se for com a minha família? Mas Ele está no barco. Ele está ali. Ele está te dando segurança. Todos os dias quando você acorda, todos os dias quando você respira, todos os dias quando você come, todos os dias quando você tem condição de sorrir, é porque o Senhor Deus te dá essas condições. É porque Ele está controlando a tempestade. Infelizmente, nós temos que admitir que a humanidade se afastou de Deus de tal forma que Deus tirou o pé do freio e deixou com que o homem colhesse os seus frutos. Porque essa lei é uma lei irrevogável, chamada lei da semeadura. Mas eu costumo dizer sempre
que as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. E é nessa misericórdia que nós temos que colocar toda a nossa expectativa. É quando o nosso barco está quebrando, é quando o nosso barco está girando no meio do mar, sem rumo, sem destino, é quando a nossa mente divaga, não é? Nós não temos a visão do fim do túnel. É nesse momento que Jesus se levanta, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a sua voz, dizendo: olha, eu estou contigo, eu estou aqui no barco, estou dormindo, tenha fé. Em algumas versões ele pergunta aos discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Não é? Então, eu quero dizer mais uma vez que essa situação está no controle de Deus. Ele está nos ensinando alguma coisa. Uma lição Deus quer nos ensinar para nós evangélicos, para toda a humanidade. Saiamos mais confiantes e mais fiéis ao Senhor, amantes da sua palavra, amantes dos seus ensinamentos, amantes da sua graça maravilhosa, que significa favor imerecido, que nos trouxe a condição de vida eterna. Então eu quero deixar essa meditação para você esta noite. Não tem te faltado nada. Muitas vezes alguma coisa chega à tua mente, te incomoda, te faz chorar, mas talvez se Deus abrisse os teus olhos espirituais, você veria as grandes asas do Senhor te abraçando e dizendo: vento, mar, se acalme. Então, confie no Senhor, creia na sua palavra, medite na palavra de Deus, se apegue nesta palavra. É a hora, é o momento de nos levantarmos, crermos, termos uma fé mais forte, uma raiz mais fincada. É hora de nós defendermos, não com radicalismo, mas com a Escritura no nosso coração, defendermos aquilo que o Senhor deixou para nós. E eu quero dizer, meu querido irmão, meu querido amigo, que o Senhor Jesus te ama, e Ele se importa com você, Ele está no barco, está no controle dessa tempestade. Eu quero orar por você nesse momento, pela sua família, agradecer pela oportunidade. Senhor, eu te agradeço porque Tu me concede a oportunidade de falar com os meus irmãos e amigos e dizer que a Tua palavra tem resposta para tudo, principalmente quando nós não temos resposta para nada. Ela nos fala, nos dá segurança, nos dá força e nos ensina, Senhor, a caminhar em meio a espinhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todas as famílias neste momento. Amém. Muito obrigado pela sua paciência. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe tua casa hoje e sempre. Um abraço a todos.